Olá pessoal, eu estou aqui com o Dario. O Dario, ele é... Sou psicólogo, eu também sou formado em publicidade e estou concluindo agora uma pós-graduação em psicologia clínica, na abordagem junguiana. Como prometido, eu falei a semana inteira que ia fazer uma entrevista com o Dario a respeito da depressão e eu vou começar a fazer umas perguntas para ele, tá bom? Umas que eu mesma criei e outras dos internautas. Primeiramente, eu gostaria que você explicasse para as pessoas o que é depressão do ponto de vista psicológico. Uhum. É importante fazer uma distinção aí, que existe a depressão considerada a depressão normal, né, e a depressão patológica. Isso numa linha da psicologia que estuda isso, né? Inclusive quem colaborou com esse conceito foi um brasileiro, que é o Carlos Baiton, médico e analista junguiano brasileiro. A depressão normal, ela é um momento assim claro, de aparente tristeza, mas é aquele momento que surgem os sintomas que precisam ser olhados no ponto de vista daquela pessoa. Ela deprime naquele momento para ela reavaliar algumas situações da vida dela, né? É como se fosse um recuo estratégico, essa depressão normal. A depressão patológica, ela já é algo que impede a pessoa de seguir o próprio caminho, ou de fazer justamente também essa reavaliação, né? Então a depressão normal, ela acontece na vida das pessoas. Nós temos momentos que nós ficamos mais reflexivos, momentos que nós ficamos angustiados, que é sempre antes de uma grande transformação. E a depressão patológica, aí ela vai ter inúmeros fatores, né? Mas acho que a gente vai poder falar mais depois. Tá. E quais os primeiros passos que uma pessoa depressiva deve tomar? Como ela deve lidar com essa doença, já na patologia, no dia a dia? Tá. Ela tem que estar atenta aos sintomas, procurar ajuda. Ela pode falar com as pessoas de confiança dela, da rede de apoio dela, amigos, familiares. Também procurar ajuda psicológica. Os psicólogos estão orientados a acolher essa demanda, se for o caso, encaminha para o psiquiatra, mas também a primeira porta pode ser também um médico, pode ser um clínico geral, pode ser os profissionais de saúde em geral também, né? Acho que os profissionais de enfermagem, por exemplo, que sempre estão presentes nos postos de saúde, sempre pensar no SUS, eles têm condições de identificar alguma situação e encaminhar para o profissional que deverá tratar, né? Mas assim, sempre está disposto a falar com alguém. Sim. Sabemos que hoje em dia, em pleno século XXI, ainda rola muito preconceito de que depressão é frescura, que é falta de Deus. Eu ouvi comentários uma vez, a pessoa tá semana inteira bem, chega final de semana, a pessoa já tá melhor. Tá semana inteira mal e final de semana a pessoa tá bem. O que você tem a dizer a essas pessoas a respeito desse preconceito? Isso, preconceito é uma que a gente chama de psicofobia, né? É uma falta de escuta ao outro. Aí tem que tomar cuidado com isso, porque isso também é um fator que acaba adoecendo as pessoas, né? A gente tem que questionar a sociedade que a gente vive também, ver como que essa sociedade, da forma como ela funciona, ela não acaba colaborando para adoecer as pessoas, né? A depressão é uma condição ali que ela vai ter elementos emocionais, pode ter elemento genético, elemento biológico, N elementos, a história de vida de cada um. Não dá nunca para você reduzir isso a um fator simples, né? Como falta de Deus, por exemplo. Para muitas pessoas o fator espiritual ele é bem importante, né? Seu sistema de crenças, né? É importante a questão espiritual para algumas pessoas, mas ela só faz parte de um todo, né? Não é todo mundo que busca o espiritual na religião. Existem outras formas de você buscar isso, né? Uma questão de completude aí com cada um consigo, cada um na sua história. Mas eu acho que se a gente puder falar alguma coisa, sensibilizar as pessoas à escuta do outro. Né? Nunca menosprezar o sintoma, nunca menosprezar a queixa de alguém, porque se alguma coisa está sendo dita, tem mais coisa por trás para ser dita também. Né?
A gente pode recusar ajuda, e ajuda nem sempre vem com um pedido direto. Você pode me ajudar? Nunca, nem sempre vem assim. Né? Às vezes vem numa queixa que, se mal escutada ou julgada, o caminho pode ser ruim. E assim, essas pessoas que falam, a pessoa está semana inteira mal, chega final de semana ela fica bem. Como você pode explicar que a depressão ela não é um quadro que se estende? Uma pessoa pode estar depressiva hoje e amanhã ela pode estar normal. E também durante a semana tem os gatilhos da depressão, né? Sim. Às vezes a pessoa, por exemplo, durante a semana no trabalho que ela tem, ela consegue se manter naquele papel que nós temos nos papéis sociais, né? Sim. A gente é profissional, a gente é filho, né? Que é pai, mãe, namorada, enfim, vários papéis, né, que a gente cumpre na sociedade. Às vezes com o papel ali que a pessoa tem durante a semana, ela consegue ali se manter ali num certo equilíbrio. Está. No fim de semana, pode ser que ela se depare com alguns gatilhos que podem levar Ou ao ela... contrário. Ou ao contrário, exatamente. Pode ser no trabalho, isso aqui acontece isso, por exemplo, na escola, né? A pessoa pode ter gatilhos na escola, se tem histórico de bullying, por exemplo, na escola. A escola, a semana vai ser terrível para a pessoa, né? Então, aí também um olhar de julgamento, né, das pessoas, também de você imaginar que a depressão só tem uma cara, né? Não tem. Cada um é uma história. A gente tem que respeitar a história do outro. Ninguém é depressivo pelo mesmo motivo. Exatamente. Entendi. Eu já ouvi a explicação, mas eu acho muito interessante as outras pessoas também ouvirem, porque esclarece muitas coisas. Quando uma pessoa depressiva diz que quer morrer, o que ela está querendo dizer? Cada caso vai ter um significado, mas claro que profundamente, assim, ela quer que acabe o sofrimento dela. Ela não quer morrer, na verdade. Ela quer que acabe aquela angústia dela, né? E diante de uma não possibilidade de fim daquela angústia, ela pode ter esse desejo, né? Aí também é importante a gente sempre procurar um profissional para acolher isso, e a nossa rede de apoio. Então, eu insisto na rede de apoio, porque às vezes não é só o profissional, né? Sozinho, né? Tem que ter uma rede de apoio bem estruturada, amigos, familiares, porque a gente está sozinho no mundo, né? Em alguns momentos a gente é sozinho, mas a gente não está sozinho no mundo. Então, a gente com o outro, a gente consegue ajudar o outro a crescer e a gente também crescer. Certo. Eu tenho uma pergunta do Lucas Godinho. Como uma pessoa descobre que está em depressão? Bom, se ela se percebe, por exemplo, abandonando algumas atividades que ela costumava fazer e que davam prazer, se ela está afastada dessas atividades, pode ser uma atividade esportiva, pode ser o estar com os amigos. As coisas que ela mais gosta. Sim, ela passa a fazer o sentimento também, o sentimento de tristeza, o sentimento de angústia, assim, meio sem entender o porquê, e também irritabilidade, porque depressão não é só tristeza, né? Se a pessoa percebe que o limiar dela de tolerar as coisas diminuiu, ou seja, ela está mais irritadiça, pode ser um sinal. Porém, né, por isso que também é importante o médico, que existem algumas doenças, né, do corpo que também podem deprimir as pessoas. Então, assim, qualquer sinal, procure ajuda para, né, verificar o tratamento adequado, né? Uhum. E a Cida, ela já vai com uma pergunta psiquiátrica, né? Ela falou que faz tratamento para depressão e síndrome do pânico. Ela está na sertralina e ultimamente ela está tendo muita dor de cabeça. Ela queria saber por quê. E tem mais uma pergunta também voltada para o setor psiquiátrico, que a pessoa também já está há algum tempo no tratamento medicamentoso, mas parece que não acostuma com remédio nenhum. Ela também se sente mal. No caso da Cida, né, é importante que ela, primeiro que ela tenha uma frequência no psiquiatra. Né, o psiquiatra, não é só ir no psiquiatra pegar o remédio e seguir a vida. O acompanhamento psiquiátrico ele tem que ser frequente, né, e sempre relatando tudo que está sentindo por tomar aquele remédio. É importante ela ter esse tipo de conversa com o psiquiatra. Ela fala porque, tudo que ela está assim, sentindo, tudo que ela está o remédio é para deixar a gente bem, né? Se a gente já está no tratamento há algum tempo e depois ele começa a dar uma piora, quer dizer que o remédio ou ele não está fazendo efeito, no meu ponto de vista, que eu sou leiga,
e que está na hora de trocar. Quem Ou vai muda a dose. quem vai avaliar isso é o psiquiatra. psiquiatra. Mas, e também o tratamento não é só medicamentoso. O tratamento medicamentoso, quando ele existe, tem que ser com frequência, tem que ser acompanhado. Um acompanhamento assim, sério, rigoroso, tá? Tem que tá em bom diálogo com o psiquiatra, falar tudo o que está sentindo, né? Tudo que não está sentindo também. Mas também colaborar com outras formas de tratamento, a psicoterapia e fortalecimento da rede de apoio, enfim. Mas eu recomendo que ela converse com o psiquiatra dela e siga no tratamento aí com frequência. Agora é um bate-bola. Tristeza é sinônimo de depressão? Não. Tristeza é um sentimento humano, né? Que aparece também na depressão de uma forma profunda, mas não é sinônimo de depressão, não. Às vezes a pessoa está numa tristeza ali da vida, por um luto, um termo de relação, alguma coisa assim, e ela fala, fulano está depressivo, né? Está triste, né? A depressão é uma coisa que compromete, né? Ela tem uma duração específica, então assim, tem é uma coisa mais complexa mesmo, no quadro. Quais são as maiores causas de depressão? Complicado isso, porque como ela afeta várias faixas etárias, as causas são inúmeras, mas, né, para falar de maneira geral, pode ter causa genética, não apenas, mas pode ter uma questão genética sim, uma questão social, do que a pessoa vive no seu, com as pessoas que ela vive, na sua história, e uma questão emocional. Tudo isso anda junto, tudo isso se influencia, né? A questão biológica, genética, a questão psicológica, emocional e a questão social. Cada um tem uma história de vida e vivencia os momentos de uma forma, né? Então, não tem uma coisa específica. Que pode ser uma coisa que seja um gatilho para alguém ter depressão, para outra é tranquilo. Então, quais sinais comprovam o quadro de depressão? O tempo de duração dessa tristeza, o quanto a vida da pessoa está comprometida. Claro que a depressão tem alguns graus, né, segundo o DSM, mas aí tem um questionário específico para ver, mas eu acho que o principal é o quanto a vida da pessoa, aquela vida que ela costumava ter, acaba se comprometendo, né, por conta desse estado aí depressivo, de deixar de fazer as atividades, enfim. Às vezes até uma questão de autocuidado também é afetada, né? Então tem que estar de olho em todas essas, como era a vida da pessoa e como que ela está, para poder avaliar, né? Em cada caso. Todas as pessoas estão sujeitas à depressão? Sim. Sim? Sim. Há uma faixa etária vulnerável à doença? Eu diria vulnerável. Existe algumas pesquisas apontam, né, uma maior incidência em jovens de 18 a 29 anos. Porém, ela acontece em todas as faixas etárias, porque todas as fases da vida têm os seus dilemas. As crianças têm os seus dilemas de criança, às vezes o pai que se separa, ou um pai e uma que morre, o adolescente, né, tem as mudanças que acontecem na vida do adolescente, a vida do adulto hoje, com todas as cobranças que existem, que gera ansiedade, também gera depressão. O idoso, quando a pessoa se aposenta, ela vivencia o luto pela perda do papel social que ela tinha. Se ela é muito identificada com o papel que ela tinha, como um profissional, ela se aposenta, ela pode enfrentar uma depressão por conta disso. O próprio caminhar em direção assim, né, daí já mais idoso ainda, com a possibilidade de final da vida, isso também pode levar. Então, passar por um episódio depressivo, né, isso, qualquer faixa etária, a gente tem que estar atento aos sinais que eles não são geralmente especificamente os mesmos, né, em todas as idades. A criança, por exemplo, ela é mais irritadiça do que triste, né, a criança depressiva. Né, e tomar cuidado para não achar que a criança está com manha, que tem que apanhar, né, tem que estar atento para o que a criança está sentindo, né, reconhecer também o que está acontecendo na casa. Às vezes, né, os pais, os cuidadores pensarem assim, o que eu estou vivendo na minha vida que acaba sobre a criança. Então tem que tomar cuidado com tudo isso. Qual o melhor tratamento? Melhor tratamento? Isso.
o melhor tratamento é aquele que a pessoa se sente melhor, né? A gente tem que dar essa liberdade para as pessoas, porque na linha da psicologia que eu sigo, que é a psicologia junguiana, o Jung fala, né? Ninguém sabe melhor sobre a pessoa do que ela mesma. Mas, claro, a gente recomenda o quê? Né? O tratamento psiquiátrico, né? Se for o caso, a psicoterapia, não só para quem tem depressão, né? A psicoterapia é oportunidade de autoconhecimento para todo mundo. Né? Eu ia falar, louco, eu ouvi essa frase em algum lugar. Louco é quem não faz terapia. Terapia é uma oportunidade é uma coisa maravilhosa. De crescimento pessoal. De autoconhecimento. Sim. Mas o tratamento é aquele que a pessoa se adequar. Às vezes, né, a psicoterapia, o acompanhamento psiquiátrico, às vezes é numa fase inicial só. Às vezes a pessoa já se reequilibra e vai encontrar cura numa atividade física que ela vai desempenhar, numa atividade artística que ela vai fazer. Aí que eu ia entrar na última pergunta. A depressão, ela tem cura do ponto de vista psicológico? Sim, a pessoa pode superar a depressão, né? Ela pode superar ou ela pode se curar? Pode se curar no sentido, assim, de não ter mais... Ela pode ter momentos depressivos na vida. Sim. Isso ninguém está livre, né? Que isso incapacite a pessoa, por exemplo, pode acontecer de novo, né? Sim. Porém, esses tratamentos visam o quê? Munir a pessoa, equipar a pessoa para enfrentar de outra forma esses momentos. Porque se você passa por um processo de autoconhecimento profundo durante um tempo, você pode até ter uma alta do psicoterapeuta, porque você vai ter mais condições de lidar com os outros problemas. Primeiro, você também não vai ser a mesma pessoa lá de trás. Sim. Né? A gente muda. Então vai enfrentar os problemas de outra forma. O importante é estar sempre aberto a procurar ajuda quando precisa e também ajudar quando as pessoas precisam também, né? A gente nunca pode se esquecer que a gente é humano. Né? Então nós teremos todo tipo de sentimento humano. E psicoterapia não é para, como, né, como Jung diz, não é para levar a pessoa a uma felicidade, né, hipotética. E sim para ela ter mais condições de enfrentar também, inclusive, os problemas da vida. Sim. Aceitar e enfrentar. Agora fala para nós um pouco sobre suas abordagens, o local que você atende. Use esse espaço para falar sobre o seu trabalho. Bom, a minha abordagem é psicologia junguiana, né, psicologia analítica. Ela foi desenvolvida pelo psiquiatra suíço, Carl Jung. Tem considerado as nossas compreensões dentro dessa abordagem, né, de inconsciente coletivo, arquétipo, enfim, tem toda uma... Isso é outra entrevista. Mas essa é a minha linha, né? Eu tenho essa especialização que estou concluindo em psicologia clínica dentro dessa abordagem, né? Então a gente trabalha com o que a gente chama de processo de individuação na terapia, que é a pessoa se tornar mais ela mesma. Ela se tornar um indivíduo, não dividido, indivíduo é não dividido, né? Ela poder se apoderar das potencialidades, mas também daquilo que ela entende como algo ruim, mas também que faz parte dela. Essas coisas trabalhando juntas, né? É integrar mesmo a pessoa nesse processo. A gente trabalha com análise do sonho também, né? Os processos do sonho. E isso acontece em conjunto do terapeuta com o paciente analisando. Essa é a minha abordagem, sigo estudando, né? Atualmente eu trabalho em 2 instituições de longa permanência para idosos, trabalho com idosos também, né? Numa delas eu trabalho com os funcionários, mas atendo na clínica, atendo na Climep. Né? E de segunda a sexta estou lá atendendo. Quer dizer, aqui, né, na verdade. Aqui na Climep. Mas é isso, acho que é mais importante isso. Então é isso, gente. O Dario é um ótimo psicólogo, para mim é o melhor que eu conheci até hoje, um dos melhores, né, para não ofender meu outro. Ele é um dos melhores psicólogos que eu conheço no dia de hoje. Foi uma pessoa que me acolheu quando eu mais precisei e me tirou do fundo do poço. Então, quem se interessar, quem precisar de ajuda, não hesite em procurar. Procurar ele, no caso, que é um dos melhores. Não, pode procurar qualquer um. Pode procurar qualquer um, desde que você precise. Mas eu indico ele porque é uma pessoa que me tirou lá do fundo do poço quando eu mais precisei, tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo, Dario. Obrigada.